Hoje meu comentário político começa com Limeira, tem relação com o governo Mário Botion, que enviou um resumo para a Câmara de Vereadores das suas ações de 8 meses de governo. O resumo começa falando sobre a prestação de contas que as secretarias devem à sociedade, e ao próprio prefeito, mostrando que está tentando desburocratizar a prefeitura, mas afirmando, e isso talvez seja o mais longo discurso do resumo, que é a questão da dívida pública com relação aos precatórios e a dívida com relação à empresa privada, a um banco, que está aí já com quase 260 milhões de reais. Lembrando que essa dívida não foi feita pelo atual governo, nem pelo antecessor, mas é uma dívida de mais de 20 anos. E aí começa uma análise importante. Por que os outros prefeitos não falaram sobre essa dívida? Ou melhor, porque não negociaram, não pagaram? Está devendo, tem que pagar, Agora não precisa pagar juros sobre juros, toda aquela coisa que a gente sabe que no Brasil é um absurdo. Então eu vejo com uma falta de irresponsabilidade dos outros prefeitos, principalmente da gestão anterior, que não lembro, posso estar errado, mas não lembro ter discutido, debatido essa dívida que é realmente muito grande. Eu até fiquei admirado em saber que chegou nesse ponto. Então é um ponto positivo ao secretário da Fazenda, José Vidotti, que fez toda essa contabilidade, fez todo esse resumo, e acredito, como homem sério que ele está trazendo aí os dados reais, e temos um diagnóstico aí negativo. Ponto. Agora, dizer que essa questão, agora pensando no discurso político do governo, dizer que esta questão da dívida, que tem que realmente ser paga, precatório e tudo mais, fora que a arrecadação reduziu ao longo aí dos semestres, dizer que isso vai afetar o andamento de obras ou de alguns processos dentro da prefeitura, aí já é um pouco mais complicado, porque nem antes nem agora o limeirense deixou de pagar impostos. Pelo contrário, se percebermos, os impostos aumentaram, ou no mínimo estão mais, a prefeitura está mais atenta à questão dessas cobranças. Então, não dá de dizer para o contribuinte que não vai ter uma escola melhor, que não vai ter a questão da habitação desenvolvida, os serviços públicos vão piorar, a questão da segurança pública pode piorar, e ele continuar pagando mais do que já pagava. Então temos que ter aí uma análise realmente bem fria, calculista, no sentido de uma contabilidade pública, mas ao mesmo tempo temos que ter uma relação política, Se o governo não conseguir fazer uma diferenciação do governo anterior, fica muito complicado pensar no apoio eleitoral para 2018, a reeleição e fazer o andamento da política, porque leva à sorte este governo que não tem uma oposição firme, pontual, que vai olhando todos os detalhes da ação governamental do executivo, porque senão já estaria complicado. Lembrando que a oposição agora começa a sair realmente do gabinete, fazer discurso, fazer uma análise mais pontual. Uma coisa, por exemplo, que faz parte de um jogo de letras de palavras. Diz lá no resumo que na saúde a Limeira, o governo atendeu mais de 110 mil pessoas por consultas. Isso não é resumo de ação, porque você pensa qual foi a ação que diferenciou, qual é a ação da prefeitura, deste governo, melhor dizendo. Porque se não tivesse o governo Mário Botion, seja qual governo for, ia atender muita gente, Então atendimento não é resumo de ação de governo. Diz lá no mesmo parágrafo, se a gente pode dizer que isso é um parágrafo, está um resumo meio truncado, mas diz lá que ocorreu informatização das farmácias. Na realidade, isso pode ter ocorrido, mas o que foi noticiado e bem discutido foi o fechamento de farmácias. Então não houve uma ação, na minha opinião, positiva com relação às farmácias, mas negativa porque retirou farmácias aí
da sociedade, farmácias que eram públicas, né? Agora, se houve a informatização, será que houve há um grau de responsividade, ou seja, realmente está atendendo os interesses da população? Então, acho que faltou uns dados aí, mesmo pensando em um resumo. Segurança Pública, foram 1.033 ocorrências. Esse número não quer dizer nada, porque não tem um comparativo, não tem um histórico. Melhorou? Né? Houve resolução dessas ocorrências, qual foi o grau? Então ficou um resumo muito, sabe, tenho que colocar números, tenho que colocar letras em um resumo para prestar conta. Então tem uma parte desse resumo que faltou conteúdo, faltou articular. Então ficou gabinete, por exemplo, está lá, gabinete, prefeito no bairro. O que isso quer dizer? Né? Muito pouco no sentido da gestão pública, do aprimoramento da política. Então eu posso dizer que é importante ter esse balanço, mas está mal feito. Essa é a minha análise, mas volto a destacar. Pontos importantes foram ressaltados, como essa questão de mostrar de forma clara como está a questão orçamentária, mas está faltando ações realmente efetivas aí na política limeirense. Se uma pessoa que veio na metade do mandato do Paulo Radich foi embora e voltou, e se não perguntar para ele quem foi eleito, quem não foi reeleito, né, deixar tudo quieto, ele vai pensar que é a mesma gestão, porque do ponto de vista da realidade mudou muito pouco, se não piorou para algumas pessoas aqui na cidade de Limeira. Do ponto de vista internacional, é importante a gente ficar atento. A questão da Coreia do Norte vem chamando a atenção. Não sabemos, né, o que o ditador Kim Jong-un quer com esses testes nucleares da bomba de hidrogênio, porque fica evidente que ele busca a guerra, porque ele foi, e ele sabe disso, né, pressionado para não fazer esses testes, para ficar na dele, vamos dizer assim, mas o avanço de testes, né, na minha opinião, de forma indireta, uma declaração de guerra. Isso deve afetar muito a região. A forma que vai ser trabalhada essa questão da Coreia do Norte é algo do ponto de vista das relações internacionais, dos conflitos internacionais, deve ser bem analisado e será tema aí de atualidades, provavelmente, de concursos públicos. Quem tiver interesse, aliás, em concurso público, em política, entre em contato conosco. O nosso Instagram é Israel Educa, assim a nossa fanpage também é Israel Educa. Obrigado pela atenção, um ótimo dia. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.